Muito bem, estamos de volta. Agora é hora de falar um pouquinho sobre fortalecimento muscular. A gente vai falar um pouquinho sobre fortalecimento das costas. Conosco nós temos aqui a Ayalon Negrelli, tudo bem? Fisioterapeuta. Esteve na África também. Isso, um grupo de 24 missionários em julho. Agora é o seguinte, cada um participou na sua área. Você é fisioterapeuta e acabou participando nas feiras de saúde e identificou um problema muito recorrente, que era dor nas costas. Isso, as dores nas costas são muito recorrentes, como você falou, principalmente por hábitos da população, e não só a população africana, mas a população mundial. Né? Mundial. São os hábitos da vida moderna, a gente brinca que não é mais, era o homem erectus e agora é o homem sentados, então as atividades do dia a dia mais sedentárias fazem com que a gente não cuide do corpo de uma maneira mais adequada, de uma maneira rotineira, e isso acarreta em dores musculares, né, em tensões musculares. Muita gente sofre de dor nas costas não só por carregar peso, como eu tenho mencionado aqui, mas também por postura. Erro de postura, fica muito sentado, fica na postura incorreta. E quando carrega peso, também carrega do jeito errado. Isso, a gente nunca deveria carregar mais do que 20% do nosso peso corporal, né? De uma maneira mais centralizada. Isso, nós carregamos o peso com os braços, às vezes numa mochila. Um peso maior que isso seria interessante que nós carregássemos com um carrinho, com algum outro mecanismo, né? Que não forçasse tanto assim as nossas articulações, não forçasse tanto a nossa coluna, que é o centro do nosso corpo, né? As pessoas têm alguns hábitos, né? Principalmente de carregar peso, às vezes, na cabeça. Isso é muito comum na África. Às vezes você carrega um bebê num colo, você carrega outro bebê nas costas e mais alguma coisa em cima da cabeça, uma panela ou uma bacia, um fardo, alguma coisa. Isso é muito comum. Em regiões aqui no Brasil também, que nós visualizamos isso, você vai acabar tendo um achatamento do seu disco intervertebral. Então, esse disco ele é formado de estruturas anatômicas, mas 80%, 90% desse disco intervertebral ele é composto de água, ele precisa ser reidratado o tempo todo. Então, você imagina que é uma esponja, como se fosse uma esponja mesmo, né? Ele está sendo achatado, né? E o fato de beber água vai ajudar a manter isso hidratado? Muito, muito. Durante o dia, nós recomendamos, né, os 8 remédios naturais, os 8 copos de água por dia. Você também tem a água absorvida através dos alimentos, né? Mas principalmente à noite, porque é à noite que você reidrata. Então, quando você toma água à noite, o seu corpo vai absorvendo aquilo, tanto as dores na cervical quanto as dores na lombar, elas são minimizadas através da hidratação do disco intervertebral, que funciona como se fosse um coxinho ali, né? Uma almofadinha, né? Para segurar o peso. Agora vamos falar o seguinte, Ayalon, muitas vezes as pessoas que carregam esse tipo excessivo de peso, as crianças, mais um fardo, uma trouxa, uma bacia, elas não têm alternativa. Não tem, né? Existe uma maneira melhor de fazer isso, de carregar melhor? Ou existe uma maneira da gente, de repente, fazer diferente, fortalecer, de repente, a coluna? A nossa sugestão é que não se utilize dessas formas de carregar, né? Se você consegue fabricar um carrinho, ou se você tem acesso a um carrinho, ou se você consegue dividir isso em sacolas, às vezes a distância que você caminha com esse peso é muito grande, depende de onde você se encontra. Nós vivemos numa cidade tudo muito moderno, né, correr, então você tem o carro, etc. Mas se você não consegue isso, a primeira dica é não fazer isso. Se você não consegue minimizar isso, você pode fazer alongamentos e fortalecimentos dessas regiões da musculatura, né, cuidar da maneira como você dorme, a prática de exercício regular, com essas atividades que vão ou diminuir as tensões do dia a dia, né, por um encurtamento muscular ou por alguma contratura maior muscular que você possa ter. É lógico que existem casos mais específicos que você precisa fazer uso de medicação através de uma consulta com um profissional médico, né? Outra pergunta que eu tenho é a seguinte, dá para dividir esse peso e balancear para tentar minimizar os prejuízos das costas? Lógico que se você carregar o peso de um lado só, isso você... É melhor carregar na mão do que carregar nas costas? É melhor você carregar centrado, né? Se você for carregar um peso uma distância pequena, que você carregue o peso próximo ao seu corpo, está próximo do seu centro de gravidade, você vai estar minimizando aí algum tipo de desconforto ou compensação muscular, né? Um bom exemplo que eu posso pensar na prática do que o Ayalon está falando aqui pra gente é o seguinte,
seguinte, aquelas coisas de carregar o bebê, aqueles sacos, aqueles panos de carregar o bebê, quando eles são cruzados nas costas, a gente parece que distribui o peso. Muito melhor. O peso não fica só aqui, as costas está carregando, mas aqui está trabalhando um pouco. Isso. Fica muito melhor. Você divide todas essas forças, esses vetores de forças, em ângulos diferentes. Sim, e você centraliza no seu corpo, no centro de gravidade, as forças. Você vai ter um desgaste menor, uma dor menor, uma utilização muscular menor, né? É bem lembrado, muito bom. Tá certo, olha só. Agora a gente tem aqui um pano muito especial. Como é que chama esse pano mesmo? Eu esqueci. Olha, você me pegou também, porque eu não lembro. Acho que a Liliane falou outro dia, né? Eu sei que uma amiga nossa trouxe, quero até mandar um beijo para a Lili, ela mandou uma samacaca. Ah, esse é o nome. Não é essa estampa, Tá. mas é uma estampa bastante conhecida lá na África. E a gente vai usar um desses tecidos agora para fazer uma demonstração para fortalecer as costas. Fortalecer, para alongar um pouco também. Algumas vezes as dores musculares são por conta de encurtamento muscular, outras vezes por desequilíbrio muscular. Então você tem músculos que estão ali trabalhados demais, um compensando o outro para você ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio das tensões. E por conta dessa falta de equilíbrio, então aí o disco sofre, os ossos vão apertando mais o disco, então é isso que acontece. Então vamos começar. Todo mundo pode fazer isso aqui? Pode fazer em casa, sem contraindicação. Como nós comentamos agora há pouco, se você tiver com uma dor que te incomoda demais, que está te limitando ao trabalho, e inclusive as dores, as lombalgias, as cervicalgias, são uma das principais causas de afastamento do trabalho. Então tem que cuidar, para que isso não aconteça, para que o mal pior não aconteça. Vamos lá, Elon. Vou deitar aqui. Você pode fazer isso em casa, num colchonete. Numa toalha, num pedaço de tecido. Pode fazer também um pano mesmo no chão, no carpete. Vamos começar com... aqui para a gente ficar no mesmo ângulo. Nós vamos começar com a cervical, né? Olha, ele está com ângulo reto, as costas estão toda apoiada no chão. Isso, nós estamos aqui numa posição neutra, essa posição aqui com as pernas semiflexionadas. E nós vamos começar com a respiração, porque a respiração é muito importante para iniciar qualquer exercício. Ela faz parte do exercício de alongamento, para que a gente possa diminuir as tensões. Então, você respira fundo e vai sentindo, né, os pulmões se expandirem, receberem esse ar. E à medida que você inspira, você vai fazendo um leve movimento de sim com a cabeça. E quando você expira, você volta. Então, quando você puxa o ar, quando você inspira, você... faz um movimento de cabeça, você vai estar alongando um pouco essa musculatura, que é a musculatura do trapézio, dos escalenos, etc, né? Então, você inspira e faz um leve movimento com a cabeça, e expira e volta. Quantas vezes, Elon? Como é uma região de musculatura, de músculos pequenos, não são músculos muito grandes, você pode fazer 10, 15 repetições no máximo, mas começa com 10 e 10 repetições. Legal. Qual que é o próximo? Um próximo exercício que você pode fazer, depois desse, esse é mais como se fosse um aquecimento, é elevando os braços para cima, trabalhando com a respiração também. Então, à medida que você inspira, você estica os braços para cima. E à medida que você expira, você relaxa, joga os braços para trás e força as escápulas para trás, na expiração. Tá? Faz de novo para a gente ver então, Elon. Ele inspirou, perdão, agora ele vai expirar, ele vai forçar para trás a musculatura do braço. Isso, porque a musculatura flexora, que é essa musculatura da parte frontal do nosso corpo, anterior do nosso corpo, ela tende a sempre ganhar da musculatura extensora. Então, os músculos como os romboides, os músculos que ficam ao redor da escápula, eles são músculos que vão ficando de uma maneira descompensada com a musculatura anterior. Então, numa academia, você pode fazer o exercício de puxada, né? Que você tem mais equipamentos, mas em casa, você pode fazer esse exercício. Inspira para cima, expira para trás, cuidado com os ombros para não levantar os ombros. Porque o trapézio, ele vai puxar para cima. Ele vai puxar para cima e você vai ficando mais tenso. Então é para cima e para baixo. Para baixo, gente, entendi. Qual é o próximo? 10 repetições também. O próximo, com as mãos aqui apoiadas no solo, você vai inspirar e você vai com uma leve pressão jogar para baixo. Muito segura sutil um pouquinho esse. E volta. Vai de novo, repete.
Aí segura um pouquinho, então é o tempo da respiração. Tempo da respiração, porque a respiração ajuda você a contar, ajuda você também estirar um pouquinho mais os músculos, alonga a musculatura que está sendo... Tem uma musculatura que está sendo flexionada, né, e outra musculatura que está sendo estendida. Então, ele ajuda você a trabalhar com essa musculatura aqui de baixo do braço, né, o serrátil, para, de certa forma, compensar a puxada do trapézio para cima. Legal. Quando essa musculatura aqui está mais fortalecida, então ele puxa você para baixo, os membros superiores, o ombro para baixo um pouco mais, e você que tem formigamento nos braços, você às vezes até dá um pouco de dor de cabeça, né? A tensão aqui nessa região do pescoço. Então você pode fazer isso. Esse tipo de alongamento pode ajudar bastante. Tem mais algum, Elon? Olha, você pode fazer em pé, lógico, eu vou ficar sentado aqui porque fica mais fácil. Sim. Vou rodar aqui para frente. Você pode trabalhar com movimentos circulares da cabeça, né? De leve, que dessa forma você vai estar alongando essa musculatura do pescoço, que é o esternocleidomastoide, os escalenos e o trapézio também você consegue alongar um pouco assim. Você baixa com a cabeça assim, faça esse movimento e lentamente vai rodando circularmente. Para um lado, para o outro. Pode contar 5 repetições, cuidado para não ir muito rápido, para não ficar com tonturas. E para quem está fora de forma, não travar, né? Exatamente. Então você pode fazer isso de forma passiva, você vai sentindo, né? Lógico que você sente o seu corpo. E faça para o outro lado também, da mesma forma. Isso vai ajudar a diminuir um pouco a tensão muscular também. E depois você alonga para o lado dessa maneira aqui, músculos escalenos. São exercícios todos muito simples. Muito simples, muito simples. Para o outro lado também. Mas que vamos falar um pouquinho agora sobre a frequência. A gente precisa já precisamos caminhar para o encerramento, mas quanto tem que fazer isso todos os dias para fortalecer? Olha, seria bom que você fizesse todos os dias, porque você chega tenso em casa, né? E você dorme mal, dorme pouco. Melhor horário, então, seria no final do dia? Pode fazer final do dia. No começo do dia também é interessante fazer. Durante o dia, no trabalho, às vezes você tem ali um momento na sua empresa que você possa fazer isso, mas alongue-se. Sempre que você puder, alongue-se para que você não tenha essas tensões que acabam acarretando no seu humor, você não fica de bem-estar com a vida, você não produz bem, então é importante. Tá certo. Então, Elon, muito obrigada pela participação. E eu gostei muito dos exercícios porque são simples, qualquer um pode fazer em casa. E se você viu aí que precisa fazer e de repente é como eu, que se esquece que tem que fazer esses alongamentos, faz um bilhetinho, dá um jeito de fazer um lembrete para que você não se esqueça, porque essas atividades podem fazer grande diferença na nossa vida. O Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede até o próximo programa. Tchauzinho, fica com Deus.